Bom dia, bom dia, bom dia, queridos irmãos e irmãs. Mais um domingo, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos meditando na palavra de Deus, aprendendo mais a palavra de Deus. E eu, mais uma vez, vestido com a nossa blusa de missões nacionais, símbolo das nossas campanhas anteriores. Essa aqui foi uma blusa da Copa do Mundo no Brasil, onde os missionários nas portas dos estádios evangelizavam, faziam teatro, coreografia, enfim, estavam ali falando do amor de Deus, né, compartilhando Jesus, o Jesus que transforma, que é o título de várias campanhas que nós trabalhamos. Aqui em minhas mãos a nossa revista do desafio missionário deste ano, porque Ele me amou. Hoje à noite, irmã Lucelena, nossa promotora de missões, estará dando uma palavra especial no culto, né? E vamos nos envolver com missões, uma igreja missionária, uma igreja que entende o propósito de Deus para a sua vida. E esse tema é muito impactante, né? Porque Ele me amou, eu me movo, eu entendo que eu preciso amar. Baseado lá em João, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor de Deus nos alcançou primeiro. E porque Ele nos alcançou, nós vamos adiante. Nosso livro de hoje, Atos dos Apóstolos. Meu Deus, falar de missões, eu começar aqui, né, o primeiro domingo, terça-feira, transmitimos ao vivo, direto da Primeira Igreja Batista do Brás, ali em São Paulo, ao nosso pastor Fernando Brandão, promotor de missões, falando, despertando, culto tremendo, culto lindo, poderoso, muito abençoador. E nós começamos o primeiro domingo de setembro, hoje, dia 6, Atos dos Apóstolos, um livro que vai falar da expansão missionária da igreja que sai das quatro paredes, sai daí de Jerusalém, e vai se cumprir a profecia de Atos 1:8, até os confins da terra, é o propósito de Deus. E aí eu estava vendo com um louvor aqui, né, me lembrei que em 2010, irmãos, 2010, ali, né, há 10 anos atrás, foi ontem, para mim foi ontem, nós gravamos aqui nesse espaço, não tinha ainda janela, não tinha forro, ainda estávamos em obras ainda, obras finais. O CD Mudança que Deus nos deu, já compartilhei, o título do CD é a música de batismo, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, isso que tudo novo se fez. E a música Unção Sobrenatural, o irmão Raoni vai colocar agora, né? Eu ia até tentar cantar aqui, mas aqui eu não tenho o double estéreo, eu não tenho todos os recursos, né? Eu não tenho os amplificadores de voz lá do estúdio, então, e a banda tocando. Você vai agora adorar junto conosco, cantando Unção Sobrenatural, gravado no segundo CD, aqui nesse tempo. E eu me lembro que isso lá em 2010 foi profético para o que está acontecendo hoje. Essa unção do derramar do Espírito Santo de Deus, de Atos 2. Esse louvor fala de Atos 2, lá em Pentecostes, todos foram cheios do Espírito. É o que vamos vivendo hoje como chave de Davi. Vamos adorar junto ao Senhor. Cante junto aí na sua casa aí, unção sobrenatural, adorando o Senhor nessa manhã de domingo, de exaltação ao nome do Senhor Jesus. Solta o som aí, DJ Rayone. Como foi no princípio,
Uma unção sobrenatural sobre nós, Senhor, pro teu reino crescer mais e mais. Ó, vem, Senhor, com teu mover sobre nós e sobre em nossos dias, mais do teu Espírito, mais do teu poder. Ó, vem, Senhor, com teu mover sobre nós e sobre em nossos dias, mais do teu Espírito, mais do teu poder. Temos na profecia de Joel que nos últimos dias teu Espírito seria derramado sobre toda a carne. Nossos filhos e filhas profetizarão, nossos velhos sonharão, nossos jovens terão visões, Senhor. Ó, vem, Senhor, com teu mover sobre nós e sobre em nossos dias, mais do teu Espírito, mais do teu poder. Ó, vem, Senhor, com teu mover sobre nós e sobre em nossos dias, mais do teu Espírito, mais do teu poder. Mais do teu Espírito, mais do teu poder. Uma unção sobrenatural sobre nós, Senhor. Uma unção sobrenatural nesses últimos dias. Uma unção sobrenatural ouve o nosso clamor. Uma unção sobrenatural nesses últimos dias. Vem. Glória a Deus. Estou aqui me arrepiando todinho aqui de lembrar que lá em 2010 cantar esse louvor mais vezes, Raione. Tem que ensaiar para cantar também, né? Tocar com essa pegada toda aí, bonita. Talvez você que está chegando agora, nessa turma que chegou para a igreja há 1 ano, 2 anos, né? Não sabe da história. Por isso que a história é maravilhosa. Mas em 2010, Deus me deu esse louvor para gravar aqui na Chave de Davi. Se você quiser ouvir outros louvores desse CD, aí você tem que sair do canal da igreja. Se você não é inscrito neste canal, se inscreva agora, vou aproveitar de falar. Você vai colocar lá, Marcos Rodrigues de Souza, lá no YouTube. Você vai entrar dentro do canal que o pastor tem com todas as músicas do primeiro CD e do segundo CD. Esse louvor, o Raione pegou lá no YouTube, unção sobrenatural, daquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? Nós cremos na profecia de Joel, que eu vou ler aqui agora, né? Joel 2:28, promessa do derramamento do Espírito. Há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne,
E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios nos céus e na terra, sangue e fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes o que o Senhor chamar. O que nós vamos ler agora em Atos 2 é o cumprimento, versículo 1, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que estavam sentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, juntou-se multidão que estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E aí o texto continua. Capítulo 1, versículo 8 diz: Mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia, Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isso, vendo-lhes, foi levado às alturas, uma nuvem recebeu, ocultando seus olhos, estando com os olhos fitos no céu. Enquanto ele subia, eis que junto a eles puseram-se 2 varões vestidos de branco, os quais disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu vistes ir. E então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram no cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. E todos perseveravam unânimes em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com os seus irmãos. Então, o título dessa lição na nossa revista é Atos, o avanço do Evangelho. Notou aí, Raione? Atos, o avanço do Evangelho. Nós cremos, irmãos, o avanço do Evangelho, parte 1. Nós temos duas, nós temos dois. O livro de Atos, por ser tão precioso, foi dividido em dois grupos, Atos, o Evangelho, parte 1 hoje, e domingo que vem, querendo Deus, estaremos falando de Atos, o avanço do Evangelho, a parte 2, a segunda parte. O versículo principal, acabei de ler, da lição de hoje, Atos 1, 8, Então, entre todos os escritos que compõem o cânon do Novo Testamento, sem dúvida o livro de Atos tem um valor histórico indiscutível. É chamado do livro histórico do Novo Testamento, nas categorias onde a gente estrutura, que eu expliquei para os irmãos lá no Velho Testamento: Pentateuco, históricos, poéticos, proféticos, profetas maiores, profetas menores, enfim. No Novo Testamento nós temos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o livro histórico, que é o livro de Atos, e depois tem as cartas gerais, as cartas paulinas, terminando essa subdivisão com a revelação final, que é o livro do Apocalipse. Então, engana-se quem imagina que se trata meramente de um livro histórico de acordo com o modelo de outros livros. Seu autor registra eventos históricos a partir de uma perspectiva teológica. Os fatos, por assim dizer, são grávidos de um significado, ou seja, têm um sentido além do fato em si. Os eventos foram selecionados com a finalidade de mostrar o avanço do Evangelho contra todos os obstáculos. A igreja só tem sentido quando realiza a sua missão, pois essa é a sua tarefa essencial. Vou repetir essa frase que Raione vai colocar, ou o Gabriel vai colocar lá, num dos posts no Instagram da igreja. Nota a frase aí, gente. A igreja só tem sentido
quando realiza a sua missão, pois essa é a sua tarefa essencial. Vou fazer uma pausa aqui. Pergunta de concílio: qual é a principal razão de existir, finalidade e propósito da igreja? Todo membro da Chave da Vida tem que ter essa resposta na ponta da língua. Está aqui um pastor, pastor, que tem ensinado, tem sido até um pouco enjoado, eu digo para os irmãos, nessa questão do ensino, nessa questão do didaquê espiritual, na palavra, sobre a nossa razão de existir. A igreja existe para fazer louvor. Não, resposta errada. A igreja existe para encher gente, botar gente dentro desse edifício aqui, e se conseguirmos botar gente aqui dentro aqui, nós cumprimos nossa missão como igreja. Não, uma discoteca bota gente, um baile forró, um show de cantor também bota gente dentro de um lugar e não tem sentido. As pessoas estão ali bebendo, se drogando, sem sentido, procurando uma alegria passageira que dura alguns momentos, né? Então, ser igreja, o papel da igreja, o propósito da igreja, acabamos de ler aqui na revista. A igreja só tem sentido quando ela realiza a sua missão. Essa é a sua tarefa essencial. A missão da igreja é, primeiro, adorar a Deus. E quando eu falo adorar, não estou falando de louvor, estou falando de conhecer. O que estamos fazendo essa manhã, quando você para o seu domingo, você, em vez de ir para a praia, você, em vez de ir para o sítio, você, em vez de ir para outro lugar, você dedica um tempo para estudar a palavra, para abrir a sua Bíblia aí em Atos, para abrir a sua revista da EBD e meditar, aprender da palavra. Isso é adoração. Isso é conhecer a Deus, é buscar conhecimento de Deus. E junto com o conhecimento de Deus é comunicar, levar essa palavra, levar esse amor, levar aquilo que você tem, que você recebeu de Deus, para alcançar outras pessoas. Então, respondendo a pergunta, razão de ser da igreja. A igreja existe para adorar a Deus, conhecer a Deus, viver em intimidade com Deus, desenvolver e crescer no relacionamento com Deus mais e mais. E junto com isso, porque se eu parar na primeira parte, eu vou virar um obeso espiritual. Eu vou ter 150, 200 quilos de conhecimento, tupido de conhecimento. Eu vou ler não sei quantos manuais de teologia sistemática, eu vou ler tratados dos pais da igreja, eu vou me mergulhar em livros e mais livros para ter conhecimento para mim. Você está completamente equivocado, porque todo esse conhecimento que você adquirir e buscar, se for parar em você, você vai ser um mar morto, que é um dos pontos mais baixos da terra, que só recebe água e não leva para lugar nenhum. É um local onde a água estagna, por isso que tem uma quantidade de salinidade terrível. Querido, você não é uma represa, você é um rio. Aquilo que você recebe de Deus tem que passar pela sua vida, tratar você, curar você, abençoar você, e você ser um canal. O rio é um canal, né, como diz a geografia, né, um espaço onde há um desenrolar, um descer das águas, onde as águas passam, e onde passam nas cidades, nos lugares, vão, né, alimentando as plantações, vão irrigando toda aquela, as fazendas, enfim, a água traz vida. Então, ser igreja, e ao falar em Atos, eu tenho que me controlar aqui, porque senão minha hora vai embora, é isso. Louvar a Deus. Eu quero dar um testemunho aqui pelo que aconteceu domingo passado. Hoje tem mais, né? Foram 10 semana passada, mas por causa da pandemia tivemos que limitar o número de 10 pessoas, e cada pessoa só poder trazer 5 convidados que não fazem parte da igreja, amigos, parentes, enfim, para controlarmos o espaço
aqui no culto, né? Teremos mais um outro grupo, cerca de 10, né? Um outro irmão que vai tomar a profissão de fé, para um segundo momento. E eu quero desafiar você que está me ouvindo, que faz parte dessa igreja. Desafiei para cada célula, na reunião segunda-feira passada, cada célula alcançar 5, no mínimo, 5 pessoas no mínimo. Se isso acontecer, nós teremos 60 batismos em dezembro de 2020. Pode ser que alguma célula se empolgue, e eu já dobrei esse alvo. E tenho desafiado os irmãos da Célula Coroa de Ouro, nós alcançamos 10 pessoas para o batismo. O nosso desafio como Célula Coroa de Ouro. Se outras células se empolgarem em trazerem 10, nós vamos, aí a conta passa de 60. Aí eu vou ter que fazer mais exercícios para ajudar na minha coluna, para fortalecer o meu core, né, para poder estar bem treinado fisicamente para tombar mais de 60 no mesmo dia. Aí eu vou ter que fazer num sítio, né? Raione, eu estou pensando lá naquela beira do rio ali, rapaz, aquela prainha ali que nós fomos lá, aquele pedal aquele dia lá, rapaz, que lugar bonito, cara. Que lugar bonito. É claro que os pais vão ter que levar uma cordinha para amarrar os pés dos filhos, né? Que a gente conhece as crianças da chave de Davi. Criança de Jesus tem alegria para gastar. Corre para lá, corre para cá. E lá é rio e corredeira. Mas, enfim, Deus vai mostrar um momento especial. Mas eu quero desafiar a Igreja Batista Chave de Davi, que está me ouvindo agora. Inicialmente poucos, né? Infelizmente, sabemos que online, ao vivo, não temos tido um número tão alto, mas amém, você vai ouvir durante a semana essa palavra. Queridos, quantas pessoas agora é você que está aqui no tete a tete, olhando para mim, assistindo esse culto, quantas pessoas esse ano você visitou, você evangelizou, você falou para ele nessa pandemia, rapaz, olha a pandemia, olha o que está acontecendo com o mundo, você precisa de Jesus, rapaz. Você precisa tomar uma postura nessa vida sua, você precisa largar essa cachaça, você precisa largar esse cigarro, você precisa largar essa vida de perdição, essa vida de ser todo errado. Toma postura, vamos para a nossa igreja, olha o que está acontecendo na Chave de Davi, olha o que Deus tem feito, olha quantas pessoas estão sendo salvas e resgatadas ali. Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um propósito para a sua vida. Você acha que sua vida é só isso que você está vivendo? Nota isso que eu acabei de falar, querido. Nota isso aí, decora aí, fica em casa falando, copia no papel, acabei de falar. Fala isso para alguém, pede ao Espírito Santo, ora, fala, Senhor, me dá alguém nessa semana, na padaria, no açougue, na rua, no ônibus, indo para Campos, indo para Bom Jesus, no meu trabalho, me dê uma oportunidade para falar do teu amor, falar do que o Senhor faz na vida de alguém que se entrega verdadeiramente a Jesus. E isso é ser igreja, em Cristo. Aquilo que começou em Atos, querido, e alguns vão dizer, né, tem até um movimento, Atos 29, mas para aí, pastor, Atos 29 não está na Bíblia, o livro de Atos termina no capítulo 28, mas Atos 29 é um movimento que diz que Atos dos Apóstolos não terminou no capítulo 28, tem Atos 29, Atos 30, Atos 31, e vai embora, porque nós, recebendo aquela palavra, de Atos 1:8, recebereis o poder do Espírito, e há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, em Jerusalém, Judeia, Samaria, e aos confins da terra. 4 destinos, Jerusalém, Samaria, Judeia, e até os confins da terra. Nós cumprimos a missão. Então, se você faz parte dessa igreja, se decidiu, entregou sua vida nessa igreja, se batizou nessa igreja, garanti minha vaguinha no céu, pastor, deixa eu sentar aqui no banco, aqui, ficar tranquilo aqui, que está muito bom. Você está fora da missão, soldado fora da missão, perdeu o propósito, porque Deus te salvou, Deus te trouxe para essa igreja, para você alcançar outros à sua volta, e Deus está contando com você. Não espere o seu líder de célula, não espere do pastor, não espere de A, B, C ou D. Não, você foi chamado por Deus, você foi salvo. A salvação é individual.
assim como também o nosso trabalho para Jesus também precisa ser um esforço nosso de fazermos a obra de Deus. Então, o autor de Atos demonstra a direção e a capacitação dos crentes para o desempenho da missão é obra do Espírito Santo. A tarefa é realizada pelos seres humanos, nós que botamos nosso pé na estrada, nós que batemos palma na cara das pessoas. Ô, Luan, tudo bom? Uma palavrinha para você, vim aqui falar um negócio com você, trouxe aqui um bolinho Amélia para a gente comer junto, meu vizinho. Trouxe a garrafa de café também. Estava com desejo de tomar um café diferente, vim aqui tomar um café com você. Posso entrar? Quem vai rejeitar um bolo Amélia com uma garrafa de café debaixo do braço? Pronto, querido, você já está na casa daquela pessoa. Você vai só contar as maravilhas que Deus tem feito e o quanto Deus é bom. Amém. Propósito desse livro, Lucas, né? O terceiro evangelho de Lucas e o evangelho de Atos compõem duas partes de uma mesma obra da autoria de Lucas. Ele não escreveu com um objetivo único, sua narrativa demonstra a existência de pelo menos 3 objetivos que norteiam o seu pensamento. Lucas, escritor de Atos dos Apóstolos, né, a revista vai apontar para nós 3 sentidos, 3 objetivos claros na sua narrativa bíblica. Primeiro, tentativa de descrever nos seus acontecimentos essenciais as concepções que tinha do cristianismo, como ele realmente era, para que Teófilo, a quem ele dirige o escrito dele, e também outros pudessem entendê-la corretamente como verdadeira forma de judaísmo, aquele do verdadeiro Messias, de acordo com o propósito de Deus. Devemos lembrar que os cristãos, a princípio, não pensaram em uma separação do judaísmo, reuniam-se regularmente nas sinagogas como todos os judeus. A separação final e radical se deu mais em virtude da reação violenta por parte dos judeus tradicionais. Ao demonstrar que o cristianismo é o judaísmo em seu caráter ideal, Lucas quer provar que ele não é politicamente perigoso. Para atingir esse objetivo, ele cita julgamentos favoráveis de governadores, magistrados e outras autoridades em várias partes do império. No seu evangelho, Lucas menciona que o governador Pilatos havia declarado por 3 vezes que Jesus não era culpado da sedição. Em Atos, ele destaca que acusações similares contra os cristãos também não puderam ser sustentadas, né? Então, Lucas vai tratar essa questão principalmente para os judeus que não entenderam. João vai falar isso, ele veio para os que eram seus, judeus, seu povo, mas os judeus, não receberam, não aceitaram aquele Messias manso e humilde que veio como enviado da parte de Deus como filho de Deus. Eles queriam um guerreiro, queriam um general, queriam alguém com força militar e violência para os livrar do domínio do Império Romano. Segunda coisa que Lucas fala para nós é que Atos veio para mostrar o cristianismo como tal é o resultado da contínua operação da igreja por intermédio do Espírito Santo, daquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar durante o ministério terreno. Por causa dessa ênfase na atuação do Espírito Santo, na organização e desenvolvimento da igreja, que muitos eruditos e outros acreditam que se possa titular o livro de Atos como Atos do Espírito Santo. Eu concordo com isso, gosto e já falei aqui algumas vezes. Aliás, ano passado nós fizemos uma série de mensagens pela manhã sobre o livro de Atos, uma sequência de mensagens expositivas em Atos, né? Então, Atos do Espírito Santo. O terceiro propósito foi mostrar como o Evangelho se desenvolveu nas barreiras étnicas e religiosas, tornando-se de caráter universal. Houve dificuldade para que isso acontecesse. Augusto Sebastião, teólogo reformado do século XIX, afirma que foi necessário literalmente que a nação de Israel desaparecesse para que o cristianismo pudesse assumir o seu caráter de uma fé universal. Forte isso aqui. Isso vai acontecer na Segunda Grande Guerra, quando Adolf Hitler dizima. Os historiadores vão dizer que foram mortos cerca de 6 milhões de judeus no período da Segunda Grande Guerra, quando então
o Estado de Israel, a nação de Israel deixou de existir. Mas a Bíblia já tinha profetizado que isso aconteceria. E lá em 1945, agora, 1945, a nossa era, em uma assembleia da ONU, foi levada a proposta para a volta do Estado de Israel como nação. Houve um empate naquela votação. E um brasileiro chamado Oswaldo Aranha deu o voto final aprovando. Existe uma praça em Jerusalém com o nome dele. Praça Oswaldo Aranha, em homenagem ao brasileiro que votou sim para que Israel voltasse a ter um Estado, uma capital, uma nação, um governo. E aí a Bíblia de novo vai dizer: diz ao norte, vem, e eles virão. Diz ao sul, vem. Oh, irmãos, eu falo isso aqui, eu me arrepio de novo. Meu Deus, é muito bom a gente aprender na palavra. Diz ao leste, vem. Diz ao oeste, vem. E assim diz o Senhor, que eu reunirei de novo o meu Israel. O povo escolhido por Deus, a nação de onde veio o Messias. Então, a importância de nós entendermos aquilo que Deus fez e o que Deus está fazendo na história. Quando o Donald Trump tomou a decisão, das primeiras decisões, assim que assumiu como presidente, de transferir a embaixada dos Estados Unidos da América, de Tel Aviv, para Jerusalém, onde ele considera ser a capital verdadeira de Israel. Houve muitos rumores no mundo, né? Principalmente os palestinos, né? Questionaram. E da mesma forma o nosso presidente no Brasil tomou essa decisão, reconhecendo verdadeiramente a capital, Jerusalém, como a cidade mais importante, né? De onde tantas decisões, tantas coisas importantes aconteceram na história da humanidade. Então, Atos vai mostrar isso. O evangelho que Jesus veio para pregar é para alcançar toda face da terra, né? Todo mundo precisa ser alcançado pelo evangelho de Jesus. Datação do livro, alguns vão dizer que 61 a 63 depois de Cristo. A parte final do livro de Atos indica que fatos mencionados em sua narrativa terminam antes do comparecimento de Paulo diante de César. Se esse for o caso, a data escrita do livro deveria ser colocada no 61 a 64 depois de Cristo. Devemos estar lembrados de que Atos partilha da mesma deficiência dos demais livros do Novo Testamento no que diz respeito à precisão das suas datas, né? Teologia do livro, né? 3 pontos básicos devemos ser destacados na teologia do livro de Atos. Primeiro, a visão da história apresentada em Atos é diferente. A história não é simplesmente história, mas o registro dos atos de Deus que começaram no Antigo Testamento e continuaram em Cristo. Tais atos agora tomam lugar na vida da igreja, por meio da atuação do Espírito Santo. Tudo acontece porque a vontade de Deus assim determinou. A própria vida da igreja é resultado de cumprimento das Escrituras e é dirigida por Deus em suas etapas mais críticas. 2. A ressurreição e a ascensão de Jesus constituem a mensagem central que a igreja tinha para proclamar. São partes essenciais do querigma apostólico. 3. O conceito da igreja passa a ser visto como um povo de Deus formado por pessoas sem distinção de etnia ou de outros preconceitos. O evangelho, em sua essência, não reconhece nenhum tipo de barreira. Não há limites, não há raças, não há etnias que não são alvos da graça do evangelho de Deus, da bondade e da misericórdia de Deus. Vamos tratar em Atos de uma estrutura embrionária da igreja, né? Uma igreja cuja estrutura organizacional era embrionária,
formaram de pequenos grupos que se reuniam para o ensino, para a comunhão, para a oração e o compartilhamento de refeições apresentados na frase o partir do pão. A forma de entrada para essa vida em comum era o batismo. A igreja também se caracterizava pela atuação do Espírito Santo. Os que imaginavam ou pensavam na igreja primitiva como tendo templo e organização formal, como temos hoje, são errados. Aqueles que imaginam ou pensam na igreja primitiva como uma igreja que tinha um templo grandioso, um templo, uma construção e uma organização formal, como nós temos hoje, estão equivocados. Esse tempo da pandemia nos fez refletir sobre isso. O que é ser igreja? Ser igreja é só estar numa reunião domingo à noite? Não. Não. Nos manuais que nós estudamos sobre a igreja que nós queremos ser, vamos ler, que é o versículo principal que nós ensinamos nas células, Atos 5. Atos 5, 42. Se você não decorou ainda, por favor, decore. Todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Então, a visão da igreja primitiva, e eu vou dizer que no início, principalmente, as casas, não haviam templos, né? Atos 20, 20. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente, e eu vou dizer que esse publicamente aqui de Paulo era rua, praça, sinagoga, onde ele tivesse um grupo de pessoas, pasto, como Jesus fez lá no Sermão do Monte, né? Era um monte, era um pasto lá, imagino que devia ter alguns morrinhos lá, o pessoal foi sentando, e ali virou igreja. Aquele sermão de Jesus, que é relatado lá no milagre dos 5 pães e 2 peixinhos, 5.000 homens, eu não sei que microfone, se era Shure, Sennheiser, eu não sei qual a marca do microfone que Jesus usou naquele dia, mas para falar para 5.000 pessoas tinha que ter um negócio bom ali, para uma acústica boa ali, né? Para falar para 100, para 300 aqui no templo aqui, quando falta luz, eu tenho que aumentar um pouquinho o volume aqui, né? Tem que esticar mais um pouquinho o pulmão, puxar mais ar para poder aumentar a voz, para que todos ouçam. Mas ali naquele Sermão do Monte, Jesus já estava anunciando, sem construção nenhuma, a palavra. Então, às vezes, a gente formata algumas coisas na nossa cabeça, ou herdamos da nossa tradição. O problema todo, queridos, é que nós muitas vezes, e isso é fato, por termos herdado dos nossos pais, dos nossos avós, o formato, igreja é o templo, igreja é o prédio, nós só nos sentimos igreja quando estamos no templo e no prédio. Errado, 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 errado. A igreja somos nós. Agora, a igreja também não somos nós sozinhos dentro de casa também não. Ano passado saiu um resultado de uma pesquisa nos Estados Unidos da América, de um grupo de pessoas e famílias que há cerca de 20 anos atrás tomaram posse disso. Eu não preciso de pastor, eu não preciso de igreja, eu não preciso de prédio, eu não preciso de líder, eu não preciso de nada disso aí. Vou fazer meu culto doméstico em casa, vou ler minha Bíblia em casa, vou fazer meu louvor em casa, eu sozinho, dentro da minha própria casa, eu sou igreja e está bom demais. Isso virou um movimento que cresceu nos Estados Unidos da América. Só que ano passado saiu um resultado de 20 anos desse grupo de pessoas.
Tragédia, irmãos. Adultério, 80%. Envolvimento dos filhos com drogas, altíssimo índice. Homossexualismo, abuso sexual, violência doméstica, lares desfeitos, famílias destruídas. Porque não foi isso que Jesus estabeleceu lá em Mateus 16. Eu mesmo, disse ele, edificaria a minha igreja, eclésia, chamados para fora, um grupo de irmãos, grupo de famílias que se congregam. Já falei para os irmãos que se um dia por acaso vier um terremoto nessa localidade aqui, esse prédio que está aqui desabar, no domingo seguinte do desabamento desse prédio, se isso acontecer, o primeiro pé de manga, ou a primeira árvore que nós acharmos com a sombra boa, vamos avisar, vamos sair anunciando na rua, olha, vai ser no pé de manga lá da casa do irmão, vai ser no quintal lá de não sei quem lá, a igreja vai estar reunida debaixo do pé de manga no domingo de manhã e no domingo à noite para cultuar o Senhor. Temos feito isso com o culto nos lares, irmãos. Se Deus quiser, vamos voltar. Estava esperando o tempo dar uma esquentada, né? A gente sabia da pandemia que nós estamos vivendo, e junto com a pandemia a questão de sairmos à noite com a friagem, né? Então isso, até porque aumenta o risco, né, de ficarmos gripados. Então estou esperando esse tempo ainda dar mais uma esquentada um pouquinho. Quem sabe no meado de setembro nós vamos estar retornando, né, na nossa localidade aqui, aonde Deus nos levar, a oportunidade de fazermos o quê? O que nós fizemos nesses últimos 2 anos, toda terça-feira à noite? Igreja andando, igreja na rua. Tinha casa que dava para botar os irmãos, mas tinha casa que tinha cadeira para a rua, cadeira na calçada, o irmão do outro lado da rua, outro irmão em cima da árvore, outro irmão no muro, ali naquela família, naquela casa, naquela rua. Aquele momento era a igreja viva, a igreja operante, a igreja anunciando o amor de Deus, levando a palavra de vida, da vida nova em Jesus. Isso é ser igreja, irmãos. E eu fiquei muito feliz que quem mudou essa ordem não foi a Assembleia da Igreja, foi Deus. Que lá no final de 2017, eu triste, porque falava, pedia, implorava para os irmãos virem no meio de semana para a igreja, no culto de meio de semana, já foi quinta, já foi quarta, hoje atualmente é na terça, e sempre vi um número pequeno, e aquilo entristeceu o meu coração, e eu fui resolver isso com Deus. Fui dobrar meu joelho no meu quarto, no meu secreto, e fui reclamar com Deus, fui lamentar com Deus, e fui chorar nos pés do Senhor. O que é que eu tenho que fazer? O que é que você tem que fazer quando está triste com alguma coisa? Senhor, por que isso, Pai? E um belo dia, Deus falou assim: sai das 4 paredes, entra nas ruas dessa localidade, entra nas casas dessa localidade, vai abençoar, leva a igreja às casas, às famílias, aos lugares. Queridos, isso é igreja. E se você não tinha o costume de toda terça-feira sair com a igreja, já fomos com micro-ônibus para Morro do Coco, Santo Eduardo, Burundum, até lá no final de Praça de uma Pessoa, em São Paulino, nós fomos. Loucura, mas nós fomos. Enfim, aonde Deus nos mandar, nós iremos. E temos colhido frutos desse trabalho, irmãos. É fácil? Um pastor me ligou do Rio lá, rapaz, me conta como é que faz. Eu falei, eu tenho que carregar a igreja. Eu carrego cadeira, carrego o som, carrego o púlpito, carrego o microfone, carrego o violão. Ai, tá doido, mas muito trabalho, eu não quero isso não. Eu falei, então você continua dentro da igreja, rapaz. Seu preguiça. Continua trancado dentro da igreja aí, fazendo o seu cultinho para 10 pessoas. Jesus mandou o quê? Trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara que mande preguiças. Está escrito na Bíblia isso? Que mande gente que está com o braço cruzado para fazer a obra de Deus? Não, meu irmão, a palavra de Deus diz: trabalhadores.
Ser chamado por Deus é ser chamado para fazer a obra de Deus como um bom trabalhador. Paulo vai falar para Timóteo lá, né, de ser um soldado, um bom soldado, de ser um lavrador. Eu entrei aqui, né, fiz até a encenação aqui do lavrador, de um tempo atrás aí, Jeca Tatu, pregando aqui na igreja. E o atleta, ou você é soldado de Cristo nessa igreja, ou você é um lavrador de Cristo nessa igreja, ou você é um atleta de Cristo nessa igreja. Pastor, eu não sou nem atleta, nem lavrador, nem soldado. Então você procura saber o que você quer. Porque Deus não quer de nós, como igreja, que sejamos parasitas, que sejamos aqueles que vão estar de braços cruzados, que vamos estar aqui assistindo culto, assistindo célula, assistindo programação, vendo as coisas acontecer e não nos envolvemos com a obra missionária da igreja. Estamos no mês de missões, estou falando de missões, estou dando uma palavra missionária a partir de Atos dos Apóstolos, mas não é só setembro isso não, irmãos. Setembro a gente dá uma sacudida, né? A nossa junta de missões manda os materiais, manda os temas, nós, né, lemos aqui, damos palavra aqui e mobilizamos a igreja por missões para ajudar, levantamos oferta, né, ajudarmos projetos como a Cristolândia, que tira pessoas da droga para regeneração, tratamento delas. Mas isso tem que sacudir a gente, chave de Davi, aqui. Você na sua família, você na sua rua, você no seu bairro. Deus tem que tocar no seu coração, e eu clamo por isso aqui, para que você seja incomodado a fazer a obra de Deus. Então, a igreja não está presa à estrutura, a igreja não está presa a prédio, a igreja é essa agência missionária que prega o amor do Senhor Jesus. Então, a igreja de Jerusalém, capítulo 1, a expansão da igreja pela Palestina, capítulo 6, a expansão da igreja em Antioquia, capítulo 9, no sul da Ásia Menor, capítulo 12, você leia depois, para a Europa, capítulo 16, e a igreja chega em Roma, capítulo 19. Junto com a mensagem estavam os milagres, né, que começam em Atos 3, né, depois do derramamento do Espírito de Atos 2, a entrada do templo. Pedro e João subiam ao templo e eram apresentado, trazido um varão, ventre, desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Pedro e João falam: não temos prata, não temos ouro, mas o que temos te damos, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E aquele homem entrou saltando e glorificando a Deus. Então, tema teológico principal de Atos: o cristianismo como religião universal que não admitia imitações de raça, a ênfase dada ao poder do Espírito Santo. Os assuntos que ela abordou, que é abordado em Atos: oração, graça, perdão dos pecados. Os temas éticos: uma notável simpatia pelos pobres, o lugar ocupado pelas mulheres na comunidade cristã e a não condenação do cristianismo pelas autoridades. Comparação também pode ser feita entre o terceiro evangelho e o livro de Atos, como um acordo do paradigma do evangelho de Lucas. Jesus é apresentado como filho do homem ali em Lucas. Mensagem para hoje, terminando a primeira parte, tá, irmãos? Estou até preocupado domingo que vem, que a segunda parte é maravilhosa também. Jesus continua a sua obra por intermédio da igreja. A obra de Jesus não terminou com a sua ressurreição e ascensão. Ele continua a agir na história por intermédio dos discípulos, mediante a capacitação do Espírito Santo. 2. Deus dá a tarefa e o poder para executar essa obra, apesar de ser tomada inicialmente por um grupo de pessoas simples, em sua maior parte, iletradas. Os discípulos foram encarregados de uma tarefa imensa, mas o Deus que dá o encargo, o Deus que chama, é o Deus que capacita. Assim capacitados por Deus, aqueles homens simples, iletrados, alguns analfabetos, presta atenção nisso. Pedro e João, diante do Sinédrio, eles falam lá: peraí, esses homens são iletrados, são analfabetos, como é que eles falam com tanta ousadia?
Pedro diante do Sinédrio falava na ousadia do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que vai te usar, meu irmão, que vai te usar nessa célula. Procura o seu líder e fala: eu quero te ajudar, meu líder. O que eu posso fazer para te ajudar, meu líder? Eu posso visitar alguém? Eu posso interceder por alguém essa semana? Querido, sai do seu lugar comum, sai da sua zona de conforto. Vamos fazer a obra do Senhor. Igreja missionária é a igreja que faz missões. Por último, não existem barreiras para o Evangelho. A fé em Jesus Cristo ultrapassa os preconceitos de etnia, religião. A salvação depende tão somente da pessoa aceitar a Jesus Cristo pela fé totalmente nele. Isso é graça de Deus, bondade, favor que nós não merecemos e que o Senhor tem nos dado a oportunidade de viver aqui. Ouvi um testemunho de uma pessoa que frequentou nossa igreja alguns anos atrás, essa semana, e que mora em outra cidade hoje, e pôde compartilhar: olha, o que acontece e o que eu vivi com a minha família aí na Chave de Davi, eu não encontrei em lugar nenhum. A forma como vocês vivem esse Evangelho, com a graça de Deus, com esse amor, é realmente sobrenatural. Eu quero louvar a Deus pela nossa igreja. Não ia falar minha igreja aqui, mas a igreja não é minha, a igreja de Jesus. Queridos, louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, meu irmão, minha irmã, que faz parte dessa igreja, de vivermos esse Evangelho, de anunciarmos Jesus, de levarmos a palavra a outros. Eu quero desafiar mais uma vez a você alcançar uma alma para Jesus. Você chegar na sua célula e falar assim: ó, o pastor está puxando a orelha, meu líder, o pastor está chamando a atenção da gente, nossa célula vai alcançar 5 no mínimo. Jovens, 5 no mínimo. Adolescentes, 5 no mínimo. Mulheres, cada célula de mulheres são 3, 5 no mínimo. Cada célula de casais, 5 casais. 5 casais dá quantas pessoas? 5 vezes 2, né? Essa conta eu não fiz, não. Eu falei o número 5 lá, mas eu falei 5 o quê, né? Nas células de mulheres e jovens é 5 pessoas, mas na célula de casais é 5 casais. Ô Jeová, a multiplicação de Jeová acontecendo aí. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada irmão, por cada irmã, pelos pedidos de oração dos que estão colocando no YouTube, no Facebook. O Senhor esteja trazendo cura para aqueles que estão enfermos, o teu milagre para aqueles que precisam do milagre do Senhor. O Senhor é Deus de milagres, o Senhor é Deus de maravilhas, o Senhor tem cuidado de nós. Continua, Pai, renovando nossas forças. Mas em nome de Jesus, eu creio que essa aula de hoje, não tem dúvida que está impactando pessoas. Mexeu com o coração de alguém, tirou alguém do sofá nessa manhã, para fazer mais. O que eu estou fazendo nessa igreja? Quantas pessoas eu estou evangelizando? Quantas pessoas eu estou convidando? Quantas pessoas eu estou orando e estou falando: Deus, salva esse parente meu, salva esse vizinho meu, salva e transforma a vida dessa pessoa que é tão querida, essa amiga, esse amigo tão especial, mas tão especial e tão querido, se partisse hoje ia para o inferno. E eu queria, Pai, clamar ao Senhor, e eu te peço para que ele encontre Jesus e tenha a sua vida transformada e o seu destino mude de inferno para o céu. Pai, em nome de Jesus, eu quero que nesse primeiro domingo de missões, e o Senhor dá essa sacudida no nosso coração nessa manhã, o Senhor puxa na nossa orelha e o Senhor nos manda meditar em Atos de uma igreja primitiva que saiu das 4 paredes, que saiu do seu conforto, que saiu da sua geografia e avançou e chegou até os confins da terra. O Senhor não fez a Chave de Davi para Santa Maria de Campos apenas, e eu creio nisso. E o Senhor tem nos dado outras localidades, o Senhor tem nos dado a oportunidade de plantar células em outras localidades, e eu quero profetizar, Pai, que em toda a nossa região aqui, o Senhor vai nos dar a oportunidade de espalharmos este amor, de levarmos a Tua palavra, de levarmos salvação, libertação, porque essa é a missão da igreja. Não é só Jerusalém, é Samaria, é Judeia e até os confins da terra. Nos abençoe neste domingo, prepara mais um banquete espiritual, no culto à noite, mais um grupo de irmãos preciosos vão se batizar, que haja mais um derramar do Teu Espírito Santo sobre nossas vidas. Abençoa a nossa igreja, nossos sonhos, nosso mês de missões, nós consagramos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Domingo abençoado para a sua vida, em nome de Jesus.